sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal e neste vídeo irei falar sobre o nono episódio de Akuyaku Reijou, level 99. Episódio esse até que bem movimentado, né? Tivemos vários acontecimentos no decorrer do episódio. O primeiro deles foi a Yumi, ela sendo abordada por um espião do reino de Hemslet, que ele basicamente ele foi para convidar ela para vir para migrar para o seu reino, onde ela se tornaria um soldado em troca do que ela quisesse, por assim dizer. O cara até falou que já sabia que havia pesquisado sobre ela e sabia que ela iria recusar porque ela não tem interesse em riqueza, poder ou algo do tipo, mas os superiores dele meio que estavam forçando ele a fazer o convite, então ele foi lá, convidou ela. Ela recusou, afinal, ela não queria ter que lutar contra o Patrick, né, que é um colega que ela tem bastante carinho e tudo mais. Nesse episódio vemos também ela começando a perceber e entender um pouco melhor os seus sentimentos por ele, né, os sentimentos que ela tem pelo Patrick. Então ela acaba recusando ali ir para esse outro reino. E a justificativa que ela dá ali, o espião pergunta, por que você quer ficar aqui? Ela falou, não, pra derrotar o Rei Demônio. O cara quer ir dar, ela questiona, né? Mas se o Rei Demônio surgir, não seria um problema para todos? Não só para onde ela tá, pra Henslet, para qualquer outro? O que não deixa de ser certo. Se o Rei Demônio surgisse, ele seria opositor a toda a raça humana. Independente de qual reino, império ou país fizesse parte, ele ia tentar fazer a limpa toda. Mas aí o Mela acha isso estranho, pô, mas ela fica assim, meio que perguntou, mas não vai ser só aqui onde eu tô? Por conta da visão que ela tem do jogo. Que no jogo, provavelmente, a desastre só aconteceu onde ela está. Por isso que ela quer ficar lá, para deter o Rei Demônio. E aí surgem algumas indagações. O Rei Demônio só ataca realmente aquele país, não ataca os outros. Pode ser por conluio de alguma outra pessoa, tá tentando trazer a volta do Rei Demônio e faz algum conluio ali com ele para atacar somente aquele reino. Então, o primeiro alvo é aquele reino e depois ele se expande para os outros. Mas como no jogo já é derrotado ali mesmo, então não acontece essa expansão. Há algumas teorias e coisas a pensar através disso do Rei Demônio. Pode ter surgido ali e ter sido suprimido ali mesmo onde estava, sem ter tido a chance de atacar outros locais também. Ou também por ser só o jogo se focar no país onde reside. Então fica aberto, então dá margem para esses outros pensamentos, mas a Yumi ela fica com essa pulguinha atrás da orelha. Então ela percebe ali que soldados estão invadindo o local, né, para pegar ela ali. Alguém provavelmente estava monitorando ela e viu ela ser abordada ali por um espião, então já chamou os soldados para meio que prender ali e evitar que algo acontecesse. Então ela ao perceber isso, faz ela e tanto o espião escapam, né, os dois saem dali. Afinal não tinha nada contra o cara estava fazendo o trabalho dele, deu uma ajudada nele na fuga. Depois, no outro dia ali, né, fazendo um cariozinho no Rio com o Patrick também, né, ela pensando em questão dos sentimentos dela, se realmente gostava dele ou não. Então ela chegou à conclusão que não podia ser de romance e sim de amizade, queria ser amiga. Até perguntou pra ele, eu posso ser sua amiga? E ele já falou, não, eu já te via como amiga e tudo mais. Aí ela começa a ver ele com um olhar meio charmoso, sabe assim, mas ela meio abalada ainda por não entender direito os seus sentimentos, né? Querer ser amiga dele, mas não achar que tá com sentimentos românticos por ele. Eles têm essa interação por ali. Então eu me ela meio desnorteada, sem entender bem o que tava rolando. E até porque ela mesma tava batendo bem na cabeça. Começa a pensar, será que ele me vê como um recurso, algo assim? Aí o Patrick falou que não vê ela como um recurso, que vê realmente ela como uma amiga. E que mesmo que ela fosse level ainda ficaria do lado dela. Ela sem entender fala que é mais eficiente sobre subir de level de forma separada, sem seja. Ou seja, ela não tá falando nada direito, tá soltando umas coisas aleatórias. Ele não tá entendendo direito e responde ele, então fica uma conversa meio sem sentido e desencontrada, né? Cada um pensando uma coisa diferente. Ela pensando uma coisa e ele só respondendo ali, muito provavelmente pensando outra coisa ou até considerando outra coisa. Mas o fato é que ele já vê ela como amiga e não como conhecida, como ela chamou episódios atrás e agora falta ser amizade, ou seja, ela tava querendo subir de conhecido para amigo. Pra ele, veja bem, é uma evolução. Mas ele, obviamente, não quer ser apenas amigo, quer algo mais do que isso. Depois dessa conversa meio distorcida, tem eles lá vendo os quadros de nota, onde aparentemente ambos tiraram boas notas. Ele até dá uma implicada com ela, né, sobre o que consegue fazer, também consegue estudar, parece que ela não é muito de estudar, ou então é uma das poucas coisas que ela consegue fazer. Então ela é chamada pela Eleonora, né? Que a Eleonora havia tirado notas baixas, ficado em recuperação e queria ajuda da Yumi e ela para estudar e melhorar, né? A Yumi até questiona, uma das suas amigas não pode fazer isso. A Eleonora toda confiante, bate no peito, eu tive a melhor nota. A Yumi, ela sacou que as outras estavam mentindo porque é Eleonora, né? Então, vamos deixar ela feliz, ter um rank mais alto, temos que ser feliz com ela, né? Manter as aparências. Então, a Yumi, ela acaba ajudando a Eleonora a estudar, né? Percebe que ela é ruim de memorizar. Mas quando tem a ver com o Príncipe Edward, ela memoriza que é uma beleza, ela sabe de tudo. Então ela sugere isso, por que que você não vê essas coisas relacionadas ao Príncipe Edward? De certa forma, realmente estava relacionado sobre a história ali dos reis da família real, porque tá tudo ligado
a mesma geração, a mesma família, né? Só vai mudando a geração, a mesma linhagem. E aí, com isso, a Eleonora consegue passar na recuperação. É só falar do Príncipe Edward que ela aprende tudinho. Incrível. Eu queria conseguir um gatilho assim, que, só associar tal assunto que você tirou de ler. Eu queria ter essa facilidade para associar as coisas a um específico assunto. Então, consegui tirar tudo de letra. Novamente, temos ali a Yumiela e o Patrick, né? Andando no corredor, conversando, ela falando sobre a Eleonora. Então ela pergunta se ele tá livre, porque ela quer voar ali com o Rio, e queria que ele fosse junto também. Só que ele tava ocupado, né? Ele tava com os compromissos dele. E ela queria saber mais dos compromissos dele. Só que ele não falava nada. Aí surge a Eleonora, que agradece a Yumi, ela dá um presente ali pra ela, né? Uma joia. Aí o Patrick meio que aproveita essa oportunidade e vaza dali. Fala, vou deixar vocês duas sozinhas, se divirtam aí. E a Yumi, ela fica sem saber o que ele tava fazendo. E aí, então é mostrado que ele realmente estava indo para as masmorras para treinar, para ganhar nível. Inclusive usando o colar de crescimento em vez do de proteção. Ou seja, ele estava seguindo o conselho dela. Porque ele quer ficar mais forte por ela, ele tá apaixonado por ela. Ele gosta dela e quer conquistar ela e tá na cabeça dele aqui pra conquistar aquilo que ela falou, né? Que tinha que ser alguém mais forte do que ela. Então, mesmo que ele não consiga se tornar mais forte, ele quer ao menos se aproximar da força dela o máximo possível. Aí tá ali, vai mostrar os pensamentos dele. Ela é uma garota normal, não sei o que, meio biruta de cabeça com os parafusamentos. Ela é realmente normal, todo aquele poder, ela é realmente considerada normal. Não pra esse mundo, ela não é considerada normal, mas outras atitudes dela podem sim ser consideradas normal. É só o nível de força dela que é exorbitante, apesar que ela pensa fora da caixinha também nos padrões desse mundo devido a ela ser uma reencarnada e ter suas memórias da vida passada. E também saber que aquele jogo é um jogo de Otome Game. Bom, com o Petro que já voltando da masmorra, né, a Yumi, ela tava montada no Rio Verde, chegando ali, todo ferido, e percebe. Então, ela chega a incrível dedução de que ele tinha saído pra namorar, porque ele tava com a namorada. Ele fala que não tava namorando. Ele fala, então aqui na escola vocês chegam na hora. Ele pega e fala que não tem nenhuma namorada, nada do tipo. Ela, inclusive, mete, mas você não volta ferido por conta da sua namorada? Como se isso fizesse uma lógica. Pô, o que voltar com ferimentos tem a ver com ter uma namorada? Quando você namora, você tem que ficar todo arrebentado, é isso? Você apanha? Que isso, camarada? Que amor é esse que você volta arrebentado pra casa depois de você namora? Enfim, ele diz que não tá namorando, não tem nada do tipo. Ela fica meio sem entender, mas fica feliz em saber que ele não tá namorando. Então, depois disso, a Yumi ela pega e sai dali com o Ryu e aparece o Príncipe Edwin, né? Que eu que tinha visto ali, chegou um pouco mais cedo, tinha visto ali na cena e percebeu que o Ashbata, né? O Pedro, tinha alguma razão sobre a Yumi ela, que é mostrado logo depois, mas basicamente, graças ao Petro, que o príncipe teve um pouco mais de juízo na cabeça e começou a ver a Yumela de outra forma, e não como uma ameaça ao rei demônio. Sim, o Patrick falou, meu camarada, o negócio não é bem assim. Ela é desse jeito. Pode ser muito forte? Pode, mas ela se esforçou bastante para chegar nesse ponto. De volta, a Yumela e o Ryu, né? Conversando ali, a Yumela vai conversando com o Ryu. Onde você acha que o Patrick vai, não sei o quê. Aí o Ryu meio que responde, sei lá, ela meio que entende. É sobre subir de level, né? E ela pensa, pode ser, se fosse eu também aproveitaria esse tempo livre para subir de level. Mas é o Patrick. E por ser ele, eu não posso pensar que ele faria o mesmo que eu. No raio de uma das poucas, talvez a única vez onde ela pode considerar que a pessoa faria o que ela pensa, ela desconsidera, joga essa opinião. Não, ele não é eu, então eu não faria isso, não é igual a mim. É a única vez que ela teria a chance de acertar. Ela desconsidera isso. Aí ela falando ali com o Rio sobre os sentimentos, né, dela ali. Que pode ser amor, né? Que ela escuta muito da Eleonora falando sobre o príncipe Edwin, e pode ser amor e tudo mais. Por ser no mundo de Otome Game, ela achou que o Patrick poderia ter namorado, que seria normal e também os sentimentos dela, mas que ela ficou feliz quando ele falou que não tinha namorada, né? Ou seja, ela tá com esse sentimento dentro dela, mas ela ainda não percebeu, ou se percebeu, ainda não conseguiu aceitar que realmente é aquilo, ou tem certas dúvidas de que se realmente é aquilo, que ela, se é romântico, um sentimento romântico, e não só o de gostar por estar perto, de amizade, ou um amor de amigo, ou um amor de romance mesmo, querer algo mais do que amizade. No outro dia, o Patrick pede para ela se encontrar com o príncipe, né? Onde aí temos o milagre acontecendo. O príncipe pediu desculpas. Finalmente! Entrou um juízo nele, como eu falei. Muito por conta do Patrick, né? Conversou com ele, mostrou que a Yoma ela não era bem daquele jeito. Ele lhe pediu desculpas, né? Se explicou e tudo mais. O orgulho dele não podia permitir que alguém tinha se esforçado mais do que ele. Mas ele abriu os olhos agora, né? Ele pede desculpa e aí ela pede ele para ajudar na luta contra o Rei Demônio, né? Ele fala, você realmente, como o Patrick falou, né? Não quer ganância, riqueza, nem nada do tipo. Só é uma pessoa gentil que quer ajudar. Mas com parafusamento que é lá. Ela
pede pra ela falar o que o Patrick falou a respeito dela, o que ele pensa dela. Aí ele começa a falar ainda mais com sinceridade. É parafusa menos, meio doidinha, cabeção, como é gentil e tudo mais. Que deixa ela meio com raiva, né? Um pouquinho com raiva ali. Até cresce na aura negra, ele até assustou o príncipe. Pô, só tô falando o que ele me disse, ele que falou. Mas ela não consegue imaginar o Patrick quando ela realmente daquele jeito. É como com os parafusos a menos na cabeça, por assim dizer. Posteriormente, temos ela ali conversando com o diretor, né? Falando sobre o diretor, falando sobre a questão do príncipe. Finalmente o príncipe ter se tocado e tudo mais. É que nem o rei, nem ele tava conseguindo, mas o Patrick conseguiu. Muito provavelmente por conta de serem da mesma idade. Aí ela entende isso, a questão de vaidade, que ele tem ali também, de se afirmar a posição social e tudo mais, tem toda uma vaidade ali embutida naquele mundo e também em questões de status e classe, e que aqueles que ficam marginalizados geralmente são excluídos, né, vistos de forma degradante, ruim, ou nada amistosa. Aí ela então questiona como tá a evolução deles, né? E basicamente os três patetas que estão ganhando um pouco mais de inteligência estão conseguindo evoluir, tá de acordo, principalmente os outros dois após perderem o torneio. O príncipe também, né? Eu consegui subir um pouquinho, mas a Alicia não tinha subido tanto assim, muito por conta dos três estar sendo super protetor com ela. Então temos a Yumi, ela indo lá falar com a Alicia, né? A Alicia sempre fica assustada com a Yumi. Apesar que no episódio, quando ela meio que pediu ajuda ali, até parecido que eu tava começando a se acostumar um pouco, mas se ela parece ter uma recaída de novo, a Alice parece algo instável em relação a Yumi. Ela tem hora que ela tá mais de boa, tem outras horas que ela, sei lá, tá morrendo de medo. Essa instabilidade dela me incomoda um pouco. E também acho estranho. Ali a Yumi oferece, né, ajuda, né, entrar numa masmorra do tipo trevas, para subir de level e tudo mais, só que ela fica mais com medo. Entrar na masmorra do atributo oposto dela. Com a Yumi, ela, que ela morre de medo sozinha, suas duas, ela sai correndo ali, que ela não é nem louca de fazer aquilo. Morrendo de medo que ela acha que a Yumi ela pode sacanear ela de alguma forma e acabar com ela. Mas, por via das outras, eu chamava, eu falava, tá, mas eu não quero fazer, eu quero levar mais alguém. Levava aí, ajuda a Yumi, ela subiria, ajudaria ela a subir de level, né? Falava, vou focar mais na lista pra subir de level. Dava conversando, dava pra se resolver. Talvez o método dela fosse espartano, né? Ficar sempre chamando monstros. Aí o Patrick também teria que ir junto, né? Pra colocar um bom senso na cabeça dela. Levava os três patetas e o Patrick junto também, né? Pra ele enfiar um bom senso na cabeça da Yumi ela de vez em quando. Dá aquele controle nela. Se junta os seis. O Patrick pra controlar a Yumi ela ali supervisionando o treino da Alice, né? E a Alice levava os outros três patetas pra proteger ela da Yumi ela, né? Um tentando segurar o outro, protegendo. Daria certo. Daria liga. Ia dar pra os quatro lá iam ficar reclamando, mas o Patrick ia colocar o bom senso na Yumi, ela, ao menos eu acredito que colocaria. Aí a Alicia recusa e sai ali correndo assustada. E no outro dia temos o acontecimento que a Alicia sumiu, deixou os material pra trás. Sumiu e não temos nada. A Yumi ela até pergunta pro Patrick o que tá acontecendo. E ele fala que a Alicia tinha sumido. Os três patetas vêm lá e perguntam pra se nada aconteceu. O até fica, você realmente não tá mentindo? Se pensando que ela fala, não tô não. A única coisa, ela fala, não, a única coisa que eu fiquei sabendo é que ela tava incomodado com a questão de level, não consegui subir de level. Aí isso começa meio que uma discussão entre eles ali. Ah, eu sabia, nós tava não sei o que, blá blá blá. E no final que eles voltam a procurar mais por ela, né? Que o final da Tributo Luz é bastante útil. A luta contra o Rei Demônio. E o episódio acaba mostrando ali a Alice, meio que uma floresta caminhando. Mas com um olhar meio vago, perdido, distante. Em algumas obras de anime, um olhar daquele tipo pode retratar que a pessoa está sendo manipulada de alguma forma, está sendo controlada por alguém de alguma forma, não está consciente de si. O episódio acabou aí, com a Alice sumindo, com um olhar estranho em sua face, né? Como se estivesse sendo manipulada de alguma forma, controlada, um olhar distante, vago. E é isso que aconteceu nesse nono episódio. Um episódio mais movimentado, né? Com algumas coisinhas aqui e ali acontecendo. Aí o Mela talvez começando a perceber os seus reais sentimentos em relação ao Patrick, né? Talvez a Eleanor tenha alguma influência nisso, ao falar tanto do Príncipe Eden. Ela finalmente conseguindo chegar no estado neutro dos três patetas, apesar dela ainda não querer se aproximar tanto deles para não dar tanta confusão. Apesar da relação dela com a Alice ainda tá meio estranha, ela queria ajudar, mas por conta da Alice ver ela como uma fera, um monstro, né? Terrorizante não dá muito certo. O Patrick se esforçando cada vez mais para poder conseguir ficar ao lado dela. E foi isso que tivemos, né? A Eleonora lá com seus devaneios ainda. E foi isso que tivemos nesse episódio. Me digam o que acharam, o que estão achando da obra. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá dislike. Tchau e até a próxima.